Olá, pessoal! Dando continuidade, então, ao nosso módulo que trata sobre aminoácidos e proteínas, a aula de hoje tem como tema a separação e purificação de proteínas. Então, quando a gente está trabalhando com proteínas, e no caso aí, se for uma proteína nova, todo o processo de purificação e separação dessa proteína nova vai se basear em métodos já descritos anteriormente na literatura que se dispõe para as proteínas conhecidas e que se apresentam de forma semelhante a essa proteína nova que eu preciso isolar. Uma coisa que a gente também tem que ter em mente é que para a purificação, o isolamento de uma proteína, torna-se necessário muitas vezes a utilização de vários métodos de purificação. E pensando então que vários métodos serão utilizados, o ideal é que esses métodos então apresentam um baixo custo, ok? Quando a gente realiza um processo de purificação, o método pode ser classificado como método clássico ou como método moderno. Os métodos clássicos, que são abundantemente utilizados, eles se baseiam na purificação da proteína, com base na sua carga, no tamanho e na afinidade, com o emprego então de alguns ligandes. Já os métodos modernos, que correspondem então aí à biologia molecular, utilizam-se de técnicas de clonagem de DNA, de chips de proteína e sequenciamento genômico. Como nós estamos numa aula de bioquímica, os métodos que vão ser abordados nessa aula serão os métodos classificados, denominados como clássicos. Uma coisa que a gente também tem que ter em mente é que durante todo o processo de purificação da proteína, deve-se ter um controle muito rigoroso da temperatura, então normalmente a purificação ocorre em temperaturas mais baixas para não promover a desnaturação dessa proteína e, consequentemente, perda da sua atividade biológica, porque uma vez que a gente tem essa proteína purificada, a gente vai continuar os nossos estudos, avaliando aí a atividade biológica que essa proteína possui. Ok? Normalmente também todo o processo de purificação a gente utiliza de um tampão com pH definido, apropriado para a proteína em questão, que eu preciso separar, que eu preciso purificar. O processo de extração, então, ele se inicia a partir de um isolamento, ou obtenção de um extrato bruto, a partir de um material de partida, que a gente pode dizer, e isso pode também ser obtido através de um processo de desintegração celular. Então, a gente tem como fonte proteica vários tipos de materiais, material de origem vegetal, material de origem animal, cultura de células, fungos, certo? E aí, então, todo esse material funciona como material de partida, a partir do qual a gente pode obter um extrato bruto e iniciar, então, a nossa separação. Essa separação pode acontecer, então, através de um fracionamento, que é muito utilizado, e aí a proteína é separada das demais substâncias presentes nesse extrato, com base na diferença de solubilidade, de tamanho, carga e afinidade de ligação. A separação pode ocorrer através de uma diálise, de um processo de ultrafiltração e também empregando-se uma coluna cromatográfica, também conhecida o método como cromatografia ou também simplesmente como método cromatográfico. Então, para a obtenção do extrato bruto, a gente tem, por exemplo, aqui nessa figura, um fígado, certo? Que vai, então, ser utilizado para a obtenção desse extrato bruto, Pode ser utilizado também, por exemplo, material de origem vegetal, como essas folhas, e as técnicas mais empregadas aí para a obtenção desse extrato bruto seriam a sonicação, então, através de um sonicador, que é um aparelho que emite uma onda na região do ultrassom. Esse ultrassom, então, permite, por exemplo, a
ruptura das células animais, e aí todo o conteúdo intracelular, né, é liberado para esse meio de extração, que pode ser um tampão, que pode ser então uma outra solução com um solvente qualquer, certo? Outro método que pode ser utilizado também é a maceração, utilizando-se de 1 grau e pistilo. Nesse caso, então, é um processo mecânico, com o uso aí de um solvente ou de uma solução extratora, a gente vai macerar mesmo o material e aí, então, tentar extrair todo o conteúdo possível dessa matéria. Quando o material é um pouquinho mais mole, né, talvez não é necessário o uso de uma técnica tão vigorosa como a sonicação e a maceração. Então, a gente pode acabar extraindo o material, né, tendo o meu extrato, utilizando-se de técnicas como choque osmótico, onde a minha matéria que encontra-se no meio isotônico é transferida para um meio hipotônico e, devido ao processo de osmose, ocorre então a entrada de água para o interior das células, né? E aí então essas células se tornam inchadas, né, túrgidas, e acabam então se rompendo e, consequentemente, elas vão liberar todo o conteúdo intracelular e, inclusive, a proteína de interesse que eu preciso purificar. Um outro jeito, então, de fazer a extração seria através da ruptura, utilizando-se de uma substância química, como detergente, alguns solventes orgânicos, ácidos e bases. No caso, então, específico do detergente, ele é uma substância anfipática que interage ali com a membrana, por exemplo, celular, e aí acaba rompendo essa membrana e, consequentemente, promovendo o extravasamento de todo o conteúdo intracelular para esse meio de extração, ok? Uma vez então que eu tenho um extrato bruto que é rico em proteínas, eu posso iniciar o meu processo de fracionamento, que, como eu disse para vocês, baseia-se na solubilidade, no tamanho e na carga, esse processo de separação. Uma das técnicas mais utilizadas é o processo de fracionamento que emprega a precipitação das proteínas por sais. Tá? Então, se eu tenho uma amostra rica em proteínas e eu adiciono uma solução salina, uma solução contendo sal, e a concentração desse sal é pequena, não é elevada, o que acontece, como a gente pode observar nessa figura aqui, né, onde as proteínas são essas moléculas maiores e o sal, né, corresponde a essa molécula um pouquinho menor. Então, quando a gente tem uma concentração reduzida de sal adicionado a uma amostra que contém proteína, esse sal, então, interage com essas proteínas, favorecendo ou aumentando a sua solubilidade no meio. Esse fenômeno, então, é conhecido como salt-in, ou seja, o sal, quando em concentrações baixas, é adicionado numa solução contendo proteína, ele aumenta a solubilidade dessa proteína no meio. Agora, se eu tenho uma outra situação onde eu adiciono uma grande quantidade de sal numa amostra onde a gente tem proteína, o que tende a acontecer é que a água presente nessa amostra irá preferencialmente solvatar as moléculas do sal, deixando de interagir com as moléculas de proteína e iniciam-se então as interações entre as próprias moléculas de proteína, que tendem então a se agrupar, certo? E, consequentemente, elas tendem a se precipitar. Esse fenômeno, então, é conhecido como salt-in. Salt-out, tá? Então, quando eu quero precipitar as proteínas presentes no meio através da adição de sal, eu utilizo desse fenômeno que a gente chama de salting out,
e, portanto, eu adiciono elevadas concentrações de sal nessa amostra contendo proteína e, consequentemente, as proteínas irão precipitar. Eu recolho esse precipitado então é ressuspenso numa outra solução, normalmente num tampão, uma solução tamponada, mas mesmo assim eu posso conter nessa solução aí, né, com a proteína precipitada, algum sal, né, moléculas de sais que restaram, né, mesmo depois da precipitação, como a gente vê aqui na figura, e que precisam ser retiradas. E aí eu posso utilizar de uma técnica que a gente chama de diálise. Então, a gente normalmente pega aquela proteína precipitada que foi ressuspensa num tampão, né, essa solução, esse meio, eu coloco aqui num saquinho que a gente chama de tubo de diálise. Esse saquinho é como se fosse uma membrana semipermeável que só vai deixar passar as moléculas do sal e vai reter as proteínas no interior desse saquinho. E aí então a gente tem a migração, o excesso de sal sai, principalmente para um tampão que é colocado aqui do lado de fora, né, no interior de um becker. E tudo isso aí é deixado por 24 horas ou por vários dias, sob refrigeração, né, em temperaturas mais baixas, inclusive para a proteína não desnaturar e não perder sua atividade. E depois, então, de um certo tempo, a gente, então, pega esse saquinho, que provavelmente já não contém mais sal e contém, então, praticamente proteína. Um método que pode ser utilizado para a purificação de proteínas é a cromatografia, um método cromatográfico, e é uma cromatografia que é realizada numa coluna. Então, normalmente são colunas de vidro, tá? Como demonstrado aqui nesse esquema, nessa figura. Essa coluna de vidro pode ter tamanho e calibres diferentes, né? A escolha do tamanho da coluna, do seu calibre, vai depender muito do volume de amostra que eu tenho para purificar a proteína. No interior aí dessa coluna, a gente tem, no caso, uma resina ou um material sólido, que é uma resina porosa, que funciona como uma fase estacionária. E eu tenho também acoplado a essa coluna cromatográfica, né, um reservatório que contém uma solução tamponada, que é considerado aí como a fase móvel do meu processo cromatográfico. Quando então essa solução tamponada for adicionada aí, ela vai atravessar a coluna, certo? E permitir então que a proteína, né, ou a fração que foi adicionada aqui no comecinho da coluna, seja arrastada e permitir então a separação das proteínas do restante de moléculas presentes nessa fração ou nesse extrato. Então, melhor aqui representado, a gente tem essa figura, né? Então, eu tenho a fase estacionária, eu tenho a fase móvel, que é o meu tampão. Eu apliquei uma amostra que é rica em proteína, mas que também pode ter outras coisas, certo? E aí, conforme esse tampão vai entrando, né, e atravessando essa fase estacionária, ele vai arrastando os componentes proteicos, né, as proteínas presentes nessa amostra, e aí separando, conforme a gente vê aqui, por diferença de cor, várias proteínas diferentes. Então, a gente tem a proteína A, a proteína B, a proteína C. É uma técnica bem poderosa, né, e essa cromatografia em coluna, ela se baseia, então, na diferença de carga, de tamanho e afinidade de ligação que existe entre essas proteínas aí que compõem uma amostra. A cromatografia pode ocorrer, então, né, a separação pode ocorrer das proteínas, pode ocorrer com base na sua carga. E aí, então, é um método cromatográfico ou uma cromatografia de troca iônica, certo? Onde a gente pode utilizar aí de tampão com pH definido, ou então da adição de sais, né, um tampão com uma força iônica maior para permitir a separação da proteína de uma amostra.
O que a gente tem aí, por exemplo, né, nessa figura aqui, é uma coluna cromatográfica que está preenchida por uma resina que tem um grupo funcional químico ligado a ela, que apresenta uma carga negativa. Nessa coluna, então, eu vou adicionar minha amostra, que contém várias substâncias, a gente vê aí bolinhas de diferentes cores, que consequentemente corresponde a substâncias com cargas diferentes. O que acontece, então, é que as substâncias dessas amostras que têm uma carga negativa, elas tendem a passar direto por essa coluna, porque a carga dessa coluna da resina também é negativa, então negativo com negativo se repele, e as substâncias que têm uma carga positiva, elas tendem a ficar ligadas nessa fase estacionária. Então, é considerado como uma coluna de troca iônica, separando assim as proteínas de carga positiva das proteínas de carga negativa. Quando a minha resina tem uma carga negativa, a gente diz que a coluna é de troca catiônica. Então, a minha resina, né, ela tem carga negativa e ela é capaz de se ligar a proteínas, por exemplo, com carga positiva. Quando a minha resina possui uma carga positiva, ela funciona como um trocador aniônico, ou seja, ela é capaz de se ligar a proteínas que apresentam carga aniônica. E aí, então, a eluição, né, como que eu vou desgrudar essa proteína que ficou aderida na resina? Essa eluição acontece pela adição de um tampão com uma maior concentração de sal. Eu aumento a força iônica e aí então esse sal é capaz de deslocar a proteína ligada, permitindo então o seu desligamento, eluição, saída da coluna, tá? Um outro método de cromatografia é a cromatografia por exclusão, que se baseia basicamente na separação das proteínas com base no seu tamanho, de acordo com o seu tamanho. Então, eu tenho aqui uma fase estacionária, uma resina, né, que corresponde a um polímero que possui um poro com tamanho definido, e aí então é adicionado a essa coluna uma mistura, né, uma amostra com várias proteínas de tamanhos diferentes, e aí a gente acaba separando as proteínas de acordo com a velocidade de migração dessas moléculas através dessa coluna. Então, o que a gente tem aí? Que as proteínas maiores, elas passarão direto por esse polímero, elas não entram nos poros, né? Então, elas tendem a ter uma velocidade de migração maior, certo? Atravessando muito rapidamente essa coluna e saindo primeiro, conforme a gente vê aqui, as proteínas maiores, e as proteínas menores, que aqui estão representadas, tá? Elas acabam, então, percorrendo um caminho maior, né? No interior dessa coluna, porque elas acabam entrando no poro definido desse polímero, então tem uma velocidade de diluição muito mais lenta, conseguindo aí separar essas duas frações, contendo proteínas maiores e proteínas menores. E a outra cromatografia que a gente tem, ela se baseia na afinidade de ligação. Então, ela basicamente, né, ocorre porque há uma ligação específica da proteína que eu quero separar com um ligante que está preso nessa fase estacionária, certo? Então, aqui nessa figura, a gente observa que a minha fase estacionária, que é uma agarose, ela possui um ligante, no caso aqui é a molécula de insulina, e a proteína que eu quero purificar é um receptor de insulina. Então, quando eu aplico a minha amostra nessa coluna, né, que é uma coluna com um ligante específico,
somente o receptor de insulina vai interagir com o ligante preso, né, a essa resina e ocorre essa ligação, essa interação, no caso aí do receptor de insulina, que é o que eu quero purificar, com a insulina, que corresponde ao ligante da resina, né? E aí, então, as demais moléculas que não me interessam, né, de outras substâncias, elas vão passar direto, porque não interagem de forma específica com a insulina. E aí, depois eu consigo desligar esse receptor dessa coluna, empregando aí uma solução de ligante, né, purificado, então uma solução de insulina em grande concentração, e a hora que esse ligante passa aí, por estar em maior concentração, ele acaba desligando o receptor de insulina que estava preso no polímero, né, na agarose, e fazendo com que esse receptor, então, agora livre, se ligue nesse ligante que está atravessando a coluna e saia com ele. E assim, então, a gente acaba purificando, no caso aí do meu exemplo, o receptor de insulina, ok? E como que eu posso analisar, né, o resultado da purificação? Como eu posso ter certeza que a minha purificação, né, que foi utilizado, o método que foi utilizado, garantiu, né, ou me permite garantir que a proteína que foi isolada, pura, né, está realmente pura, purificada e mais ainda, né, de boa qualidade, mantendo a sua atividade biológica. Então, basicamente, são utilizados dois métodos, né? Avaliar a absorvância das frações que são obtidas durante esse processo de purificação, né, na região do V, e eu posso também fazer uma técnica que a gente chama de SDS-PAGE, né, que nada mais é do que uma eletroforese. Quando a gente usa o método de absorbância em 280, a gente está se baseando na capacidade de alguns aminoácidos que estão presentes na estrutura da proteína, que tem a propriedade, né, de absorver luz na região do ultravioleta, mais precisamente no comprimento de onda de 280 nanômetros. Então, vocês devem estar lembrados da nossa última aula, que alguns aminoácidos, né, que são classificados como aminoácidos com grupo R aromáticos, como por exemplo fenilalanina, tirosina e triptofano, eles possuem na sua cadeia lateral, no seu grupamento R, um anel aromático, que tem a propriedade de absorver luz na região ultravioleta, né, em 280 nanômetros mais especificamente. E aí, então, permite identificar com essa absorção e até mesmo quantificar a quantidade de amostra de proteína em uma amostra, ok? Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês que esse método, né, de absorção em 280 nanômetros é muito importante e muito utilizado quando a gente está acompanhando a eluição das diferentes proteínas, né, através de uma coluna cromatográfica. Então, a gente vê aqui, ó, em amarelo, proteínas um pouquinho maiores, certo? Mas que estão em uma concentração, uma quantidade pequena. A gente tem aqui proteínas e nessa cor aqui verde, que a gente percebe que estão numa quantidade um pouco maior, certo? E aí a gente tem essas proteínas rosas aqui, que são proteínas menores em relação às amarelas, né? E que estão numa maior quantidade. Provavelmente aqui essa coluna é uma coluna por exclusão, a gente está tentando separar essas proteínas pelo tamanho, e aí então as proteínas maiores, que seriam então essas amarelas, elas vão sair primeiro, né? Vão ter uma velocidade de migração maior por essa coluna de exclusão, então elas saem primeiro, e a gente observa então a saída delas acompanhando a absorbância da fração
que contém essas proteínas em 280, e o pico aqui, ó, ele é baixo, porque a quantidade de proteína é pequena, então a absorvância é menor. E esse pico aqui, ó, provavelmente corresponde à eluição, à saída das proteínas de cor rosa, né, que saem depois, ok? E estão em maior quantidade. Então, a gente vê aqui uma maior absorção em 280 nanômetros, um pico maior de absorção, ok? Uma outra técnica que pode ser utilizada, né, para avaliar o processo de purificação de uma proteína é a SDS-PAGE, que nada mais é do que uma eletroforese, tá? Onde as proteínas são aplicadas em um gel de poliacrilamida, ou melhor, a amostra contendo as minhas proteínas purificadas é aplicada em um gel de poliacrilamida e a gente vai acompanhar a migração dessas proteínas, porque esse gel é submetido a um campo elétrico, então há uma diferença de carga e, consequentemente, eu consigo separar as diferentes proteínas dessa amostra com base na sua carga e principalmente com base na sua massa, no seu tamanho. É um método analítico muito utilizado, muito importante, tá? E a gente vê aqui, ó, nesse aparato, que é o utilizado para realizar a eletroforese propriamente dita, nós vemos aí que uma região, né, que é o nosso próprio gel de poliacrilamida, né? Que tá aqui, eu tô apontando para vocês nessa cor roxa. Esse gel tem vários pocinhos, onde eu posso aplicar diferentes amostras, certo? Com auxílio aqui de uma pipeta. Essas amostras foram previamente solubilizadas em uma solução contendo SDS, que é sódio dodecil sulfato, um detergente que vai conferir para todas as proteínas uma carga negativa e, consequentemente, então, o processo eletroforético vai se basear na separação dessas proteínas com base na diferença do seu tamanho. Então, quando elas são aplicadas aqui, nesses pocinhos, essas amostras contendo as proteínas, por possuírem carga negativa, essas proteínas vão migrar para o polo positivo, que está aqui, ó, né, embaixo do gel, certo? E aí, com essa migração, né, eu consigo separar essas proteínas. Então, no final, eu tenho um gel de poliacrilamida que eu vou corar, um corante chamado Comace, e aí esse seria basicamente o resultado que a gente obtém. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é que, junto com a minha amostra, que está aqui representada por essa número 2, eu também aplico uma solução, né, com proteínas conhecidas, certo? Que é uma solução que a gente chama de padrão, onde eu tenho várias proteínas conhecidas de tamanhos diferentes e que permite, então, eu comparar a minha proteína purificada com relação a esse padrão e, consequentemente, até determinar o tamanho dessa minha proteína, ok? Então, aqui nesse padrão, a gente vê várias proteínas, no caso aqui da miosina, que tem uma massa de 200 mil, por ser uma proteína grande, ela percorre uma menor distância nesse gel, migra menos nesse gel, então a bandinha fica aqui mais na parte superior do gel, depois de terminada a corrida. E a lisozima aqui, ó, que é uma proteína pequenininha, com uma massa molecular em torno de 14 mil, então por ser pequena, ela percorre uma distância maior no gel, ficando aqui mais na região inferior do gel, por ser bem pequenininho. Então, a gente acaba separando aí várias proteínas. E aí, no caso, a minha proteína de interesse, né, tá aqui no meio, ela ficaria aí entre, basicamente, a anidrase carbônica e entre a albumina, uma massa molecular entre 31 mil e 45 mil, aí podemos dizer, tá bom?
Então, essa ilustração aqui mostra, né, a importância da adição do SDS na amostra que contém a proteína, né, purificada, para a gente poder visualizar esse processo de purificação. Então, antes da adição do SDS, as proteínas têm um certo formato, né? E apresentam tanto carga positiva quanto carga negativa. Quando eu adiciono o SDS, elas perdem esse formato, de certa forma elas são desdobradas, certo? E todas elas vão apresentar, né, todas as proteínas acabam apresentando carga negativa. E aí, então, como elas não têm mais o formato e com apenas carga negativa, eu acabo, então, separando as proteínas dessa amostra com base no seu tamanho, basicamente, ok? As vantagens, né, do método eletroforético, da SDS-PAGE, são várias, né? Então, é um método analítico muito útil, porque permite separar as proteínas presentes nas amostras, como também visualizar essas proteínas, né, conforme a gente vê aqui nessa figura, aqui embaixo do nosso slide. Ok? Então, aqui a gente tem o padrão de proteína, novamente. Aqui eu tenho uma amostra, outra amostra, outra amostra, outra amostra, outra amostra, rica em proteína, certo? Então, permite visualizar e separar as proteínas presentes, basicamente com base no seu tamanho, de acordo com o seu tamanho, né? E aí a gente consegue estimar o número de diferentes proteínas presentes e até mesmo o grau de pureza. Então, para o caso aqui dessa amostra, a gente tem aí cerca de 1, 2, 3, 4 proteínas presentes nessa amostra, né? Essa proteína aqui embaixo, né, tinha uma bandinha um pouquinho mais intensa, então provavelmente está uma maior concentração em relação a essa proteína maior aqui, que está no comecinho e que estava bem menos corada pelo COMAS, certo? O ideal aí é que a gente tenha o menor número de bandas possíveis, significando que a gente tem poucas proteínas ali presentes, então o grau de pureza é muito maior, quanto menor o número de bandas que a gente tem após o processo de purificação. E a SDS, né, também permite identificar a massa molecular aí aproximada dessa proteína que foi purificada e isolada, ok? Bom, pessoal, esse era então o conteúdo que precisava ser abordado nessa aula com vocês, ok? Nossa próxima aula a gente vai abordar alguns aspectos bioquímicos de duas proteínas bem importantes, que seria a hemoglobina e a mioglobina, tá? Muito obrigada, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.